Na série Encontros com a Consultoria, eu vou conversar com o consultor Ruteli Marques da Silva. O tema da nossa entrevista será energia solar, assunto que é do conhecimento do nosso consultor. Ruteli, eu queria começar pedindo que você traçasse um panorama sobre a energia solar no mundo. Pois é, Armando, é um prazer muito grande falar sobre esse tema. A energia solar ela tem se tornado cada vez mais um tema mundial. Vários países têm investido em energia solar, sobretudo com o objetivo de reduzir as emissões de CO2, né? Desde que o mundo ficou atento para essa questão, vários países têm investido. Tanto é que nos últimos anos, aí 10 anos, a energia solar foi a fonte de energia que mais cresceu. Só perdeu para a energia eólica, que nesses últimos anos teve um crescimento fantástico. E a energia solar tem vindo a reboque da energia eólica com esse crescimento também espetacular, né? E os países que têm liderado esse crescimento são os países, sobretudo, da Europa, Alemanha, Itália, Espanha, China e Estados Unidos. Nos países da Europa, por quê? Porque são países que têm uma preocupação muito grande com a redução de CO2 e a China também. E não tem tantas fontes de energia alternativa como aqui no Brasil nós temos. E qual é o potencial brasileiro? O potencial brasileiro ainda está sendo avaliado, já temos avaliações preliminares. Tá? A empresa de pesquisa energética, no ano passado, concluiu um estudo que somente em telhados de residências, tá, ela estimou o potencial de 32 mil megawatts médios. Para a gente ter uma ideia do que seja isso equivale a 5, 6 vezes a energia firme, a energia garantida de uma usina como Belo Monte. Tá? Então, é como se nós tivéssemos de potencial 5 ou 6 usinas de Belo Monte em termos de garantia física. Obviamente, esse é um potencial físico, né? Não significa que a gente consiga explorar tudo isso, né? Mas isso dá dimensão do que a gente tem de potencial no Brasil. Agora, esse potencial também varia de região para região. Por exemplo, onde a incidência solar é maior, como no Nordeste, no sertão nordestino, imagino que lá, essa região tem uma capacidade potencial maior do que o Sul. Corretamente, é isso mesmo. O Nordeste é a região de maior potencial. Estados como Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, eles são líderes em termos de capacidade, em termos de radiação solar, né? Porque quando a gente fala capacidade, o primeiro item é radiação solar. Onde tem mais radiação solar são nesses estados do Nordeste, Tocantins, Goiás, Brasília, Minas Gerais. Agora, em termos de residência, a gente tem que ver também a quantidade de casas, né? Então, aliado isso, a radiação solar com prédios e residências, né? A gente tem a conjugação. Minas Gerais sai na frente nessa combinação, São Paulo também, mas o potencial do Nordeste é fantástico, sobretudo para fazendas solares. Mas nós estamos engateando. Já temos alguma coisa em produção de energia solar que esteja sendo aproveitada dentro da rede? Temos sim. Nós temos vários estádios que foram construídos para a Copa, já colocaram painéis solares para geração. Fora isso, a gente já tem algumas fazendas solares. O Poder Executivo organizou um leilão ano passado em que foram vendidos quase 1.000 megawatts médio de energia solar. Várias residências, usando a resolução da ANEEL para microgeração e mini geração distribuídas, começaram a instalar painéis fotovoltaicos para geração própria e para injetar na rede da distribuidora. E o que percentagem representa a energia solar dentro do conjunto da matriz energética brasileira? Hoje representa bem menos do que 1%. Nós estamos muito atrás de outras fontes alternativas, obviamente, e outras fontes fósseis. Mas a energia solar está começando agora no Brasil, então esse percentual é perfeitamente esperado e a gente tem potencial aí para crescer nos próximos anos. A EPE já estimou que a gente deve multiplicar esse nosso percentual. A gente não deve ter um percentual tão grande como tem a Alemanha, porque nós temos outras fontes alternativas. Mas hoje, respondendo a sua pergunta de forma bem clara, é menos de 1%. Quando você fala em EPE... É Empresa de Pesquisa Energética. Certo. Desculpa. E existe incremento, quer dizer, dentro da política geral
O Brasil tá estimulando a adoção da energia solar? Nós já temos incentivos em curso. Inclusive, tem um incentivo que data de 1997, que é um convênio do CONFAS. Lá atrás, o CONFAS fez um acordo de isentar ICMS de alguns equipamentos, não todos relacionados à energia solar, à energia fotovoltaica e também de energia eólica. Tá? Então, hoje, nós temos incentivo, alíquota zero de ICMS para bens usados na produção de energia solar. Temos PIS/COFINS, também nós temos alguns programas que também reduzem o PIS/COFINS. Alguns programas também reduzem o imposto de renda para empresas que produzem equipamentos. Enfim, nós temos vários incentivos. Temos a resolução da ANEEL agora, a 482, que disciplinou a situação em que o consumidor deseja produzir e injetar energia solar na rede. Então, o Brasil está caminhando, nós temos incentivos já em curso, né, e felizmente. E nós dominamos totalmente a tecnologia ou ainda importamos equipamentos? Temos condições de nós mesmos fabricarmos e produzirmos a nossa energia sem precisar de buscarmos recursos ou tecnologia no exterior? Hoje nós precisamos importar equipamentos. A produção de itens de energia solar, de equipamento de energia solar no Brasil ainda é tímida. Nós temos várias empresas interessadas e se instalando em território brasileiro, né, porque constataram que de fato nós temos um potencial fantástico. Tá? Mas hoje, basicamente, nós importamos esses materiais. Né? A maioria das alíquotas de importação desses itens ela é zerada. Né? Mas isso faz sentido, porque no primeiro momento a gente começa a importar os equipamentos, nós começamos a montá-los aqui, e aí a gente vai fazendo um processo gradual até que a gente possa estender a cadeia como nós fizemos para a energia eólica, que a gente importava e aí a gente foi passando a produzir, até que hoje nós temos grandes fábricas de energia eólica produzindo equipamentos de energia eólica no Brasil. E do ponto de vista econômico, a energia solar continua sendo a mais cara? E se você fosse fazer um ranking da mais barata para a mais cara, como é que você... Uma ideia aí para o nosso telespectador. A energia solar, infelizmente, ainda é uma das mais caras. Esse estudo recente da empresa de pesquisa energética que eu mencionei, do ano passado, ela estima que para uma residência, o custo seria em termos de 700 megawatts, R$700 megawatt-hora. Isso, por exemplo, aqui, eu que moro aqui em Brasília, é quase 2 vezes a tarifa que a Companhia Energética de Brasília me cobra. Para indústrias e pequeno comércio, esse valor é um pouco menor, R$500, R$600, mas ainda é mais cara. Não é tão cara como algumas termoelétricas que nós temos, que o custo de operação ultrapassa R$1.000. Tá? Mas a energia solar ainda é uma das energias mais caras que nós temos. E quais obstáculos você relacionaria assim, para a ampliação crescente da energia solar no Brasil? Tá. Nós temos basicamente 2 obstáculos. O primeiro é esse que nós estamos conversando aqui, que é o custo. Né? É inviável hoje, em muitos lugares, colocar as placas de geração de energia solar, porque não compensa, é mais econômico você comprar da distribuidora. Então, primeiro, isso tem a ver com o custo do equipamento. É caro, há uma perspectiva de redução de custo, esse custo já caiu significativamente nos últimos anos, e à medida que os países, e o Brasil, passe a usar energia solar, a gente vai ter uma redução de custos. Como aconteceu na eólica. Eólica, quando a gente contratou lá atrás, no PROINFA, que é um programa do governo de incentivo à energia alternativa, nós compramos a um preço assim, extremamente elevado. E hoje, nós compramos a menos da metade do que nós compramos lá atrás. Então, assim, essa perspectiva também existe para a energia solar. Tá? Então, esse custo deve cair, mas hoje é um impeditivo porque é alto. E o outro fator que está relacionado com esse custo é o investimento inicial que as pessoas, sobretudo para residências, né, precisam fazer para colocar esse painel. O estudo da empresa de pesquisa energética estima que o nicho de mercado para painéis em residência são aquelas residências de consumo entre 400 e 1.000 kWh. Para esse conjunto de residências, o consumidor teria que gastar mais ou menos R$20.000 para colocar um equipamento. Então, ainda que fosse economicamente interessante substituir a energia da distribuidora pela energia do
painel, ele teria que dispor de R$20.000. E não é simples, né? Não é todo mundo que tem R$20.000 à disposição para montar um painel. Então, nós teríamos, esse é um obstáculo. E a pessoa com R$20.000, ela tem várias decisões de consumo. Então, ela tem que pensar, eu troco meu carro ou coloco um painel solar? Faz uma viagem ou coloco um painel solar? Então, esse é um obstáculo, né? A pessoa enxergar que aqueles R$20.000 serão bem aplicados, porque ela vai ter uma redução no futuro na conta de energia. E se fôssemos focar o exemplo alemão? Lá na Alemanha, a energia solar já se tornou algo economicamente ou o governo lá subsidia ainda? Subsidia pesadamente. Tem um subsídio muito grande por parte do governo para que a população, enfim, use energia solar, né? Para que a sociedade use energia solar. Então, isso não é diferente. Todos os países do mundo subsidiam a energia solar. O que, assim, faz sentido, porque no início, né, toda atividade ela precisa de um empurrãozinho, né, e aí o subsídio funciona. O que não pode é o subsídio permanecer para sempre. Né? E até uma das discussões que temos agora nós temos agora na Europa, né, é se a energia solar sobreviverá ou não sem subsídio. Então, todo mundo está curioso para saber como é que isso qual é vai a sua funcionar. opinião sobre esse dilema? Eu acho que ainda nos próximos anos não sobrevive. Nós precisaríamos de mais um tempo aí para... E não há possibilidade de, por exemplo, nesse transcurso, nos próximos anos, se descobrir novas formas de obtenção de energia mais baratas, tipo, por exemplo, a força das marés, e a energia solar ficar mais uma vez relegada a um terceiro plano? Isso existe, esse risco existe, e tanto existe porque nós já temos isso em curso. Os Estados Unidos descobriu aí o que os especialistas chamam de gás de xisto, gás de folheto, né? E por conta disso, o gás natural nos Estados Unidos caiu assim, a preços inimagináveis há alguns anos atrás. Até mesmo o preço do petróleo tem caído por conta dessa tecnologia que também extrai petróleo de xisto. Então, num mundo em que a gente pensava que o custo dos combustíveis fósseis eles seriam crescentes, isso favoreceria as outras fontes alternativas, né? Hoje a gente já tem uma coisa diferente, porque sobretudo o gás natural, ele se tornou bem mais barato. Então, assim, novas fontes de energia mais baratas sempre colocam em xeque aquelas que estão em processo de desenvolvimento ou já consolidadas. Voltando ao Brasil, a descoberta do pré-sal, essas grandes reservas de petróleo no subsolo brasileiro, do território brasileiro, isso também não poderá, de certa forma, fazer com que os nossos governantes despriorizem o desenvolvimento de novas formas de energia mais puras, mais sustentáveis, como a energia solar? Não seria necessário, porque a característica da energia solar é diferente da característica de uma termoelétrica que usa gás natural, por exemplo, né? A energia solar, como a energia eólica, ela é caracterizada por ser uma fonte intermitente. Então, ela só tem energia quando tem sol. Quando não tem sol, não tem energia. E o gás natural, não. A termoelétrica movida a gás natural, por exemplo, ela gera enquanto tiver gás natural. E gás natural nós conseguimos armazenar. Então, a energia solar ela não pode ser armazenada? Não. Ela tem tecnologias de uso de bateria. Mas o custo é muito elevado, não compensa. Se hoje a gente depender da bateria para viabilizar a energia solar, a gente não vai viabilizar. Ou seja, é inviável imaginar um modelo no futuro só baseado na energia solar. Inviável. Ou seja, sempre vai haver uma cesta de energias contribuindo para o abastecimento da população, das indústrias, das residências em geral. Isso. E essa é uma questão muito bem colocada. Por quê? Porque no ano passado a gente viu esse debate, né? Priorizar o pré-sal, por exemplo, não necessariamente é algo contra a energia alternativa. Por quê? Porque são fontes complementares. Privilegiar a energia alternativa, solar, eólica, biomassa, não necessariamente é algo contrário à exploração do pré-sal. Então, são fontes complementares. Obviamente, tem alguma relação, alguma substituição, mas não algo para viver em mundos separados e divergentes. Em termos ambientais, ela é a mais limpa, a energia solar? Em termos de geração de CO2, é uma das fontes mais limpas de energia, tá? Como a energia eólica, porque elas não emitem gás carbônico. Agora, a energia solar tem impacto, né? Ela tem impacto ambiental. Por exemplo, o descarte das células.
Como é que é feito esse descarte? Como se fosse um rejeito. Um rejeito, exatamente. Então, assim como a energia nuclear tem o rejeito atômico. Exatamente. Sei. Então, nós temos esses problemas. A produção das células também usa muita energia elétrica. Então, de onde vem essa energia elétrica para gerar, para fabricar a célula? Usa água também. Então, assim, tem os seus impactos ambientais, né? Eles são, talvez, são fáceis, não diria fáceis, mas possíveis de serem mitigados por uma legislação correta. Nós já temos a lei de resíduos sólidos, então, se for observada a legislação, acho que nós temos condições aí de explorar, mitigando grande parte dos danos ambientais. Porque toda atividade econômica ela tem dano ambiental. Não existe uma atividade 100% isenta de dano ambiental. Né? Sempre haverá um dano e o papel da sociedade é procurar mitigar esse dano. Não é diferente com a energia solar. E ela também, assim como a eólica, ela ocupa grandes espaços, territorialmente falando. Esse é um dos problemas também que os especialistas apontam como dano ambiental, porque as grandes fazendas solares, elas vão ocupar solo e isso pode ter alguma modificação no meio ambiente. Só que a energia solar, principalmente no Brasil, o foco dela não deveria ser as grandes fazendas solares. É o que a gente chama de micro e mini geração distribuídas, que é a gente colocar o painel fotovoltaico na nossa casa. Isso é fantástico para o sistema, por quê? Porque reduz perda de energia elétrica, assim, aproveita uma área que é praticamente morta, né, não tem tanta utilidade, não tem esses danos ambientais de fazer grandes fazendas e, enfim, ter algum tipo de problema no habitat ali dos animais e das plantas. Então, o grande potencial da energia solar no Brasil está em telhados de residência, de prédios, de indústria, de shoppings. Esse é o foco e é esse que tem sido, o Brasil tem apostado para crescer. E os outros países também. A Alemanha, sim. E a Alemanha é a campeã. Sim. É o primeiro lugar no ranking de produção de energia solar no mundo. Sim. E depois da Alemanha, mais ou menos, os outros? Temos aí Espanha, Itália, Estados Unidos e China, porque são países aí de... E a legislação brasileira, na sua opinião, você como uma pessoa que estuda o assunto, ela está condizente com a necessidade de incrementar esse tipo de energia em nosso país? Nós já temos muitos incentivos, sobretudo tributários, né? Acho que a gente pode avançar com mais incentivos. Tá? Agora, todo cuidado que a gente tem que ter com incentivos é que o incentivo não pode perdurar para sempre. Nós temos que dar um incentivo, o setor começa a caminhar, e depois nós tiramos esses incentivos e deixamos o setor caminhar sozinho para usarmos esses recursos em outros setores. Então, nós podemos avançar um pouco mais nos incentivos. E, por exemplo, ICMS. Hoje, se você tem uma placa para geração solar na sua residência e você injeta, vamos dizer, 100 kW na rede da distribuidora e você consome 300 kW da distribuidora, você paga o equivalente a 200 kW para a distribuidora. Só que você paga ICMS sobre 300. Não é sobre o consumo líquido, é sobre o consumo bruto. É uma regra que, assim, de certa forma, está certa. Mas, se houver uma regra em que o ICMS é sobre o consumo líquido, nós teremos a energia solar viável em mais estados. Isso é uma coisa que já tem projeto de lei no Senado tramitando nesse sentido, é um incentivo válido, importante. Minas Gerais, por exemplo, já deu esse incentivo, não é à toa que Minas Gerais é um dos estados com mais unidades de geração de energia solar em residências e que tem recebido várias empresas interessadas em instalar e produzir painéis solares lá. No transcurso do tempo, você arriscaria a fazer uma projeção? Olha, quem sabe nesse ritmo, daqui a 10 anos, a energia solar vai ter uma participação mais positiva, digamos, 10% da nossa matriz. Nós vamos chegar lá algum dia? Eu acho que 10% é muito otimismo. Eu acho que nem sei se nós precisamos ter 10% da nossa matriz de energia solar. Porque assim, o Brasil tem um potencial fantástico de energia hidrelétrica. E esse é o motor de crescimento da energia, geração de energia no Brasil. Essa disposição de hidrelétrica ela vai diminuir ao longo do tempo, porque vai chegar uma hora que nós não temos mais rio, né, para fazer hidrelétrica. Mas nós temos eólico, nós temos biomassa, nós temos também gás natural, que é importante para a nossa matriz energética. Então, o Brasil é um país fantástico nesse sentido, porque tem várias
fonte de energia que nós podemos usar bem coordenado para gerar mais segurança energética, o que vários outros países não têm. E por isso eles apostam pesadamente em determinados tipos de energia. Então, nós não deveríamos esperar que o Brasil se transformasse uma Alemanha em termos de geração de energia solar. Não porque a energia solar é ruim, mas porque o Brasil, felizmente, tem outras fontes de energia para usar em conjunto com a energia solar. Ruteli, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. De nada, foi um prazer. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui do nosso consultor legislativo e lembrar aos nossos telespectadores os dois caminhos para quem quiser entrar em contato, sugerir pauta, enviar seu comentário ou sua crítica. Basta ligar no Alô Senado no número 0800 612211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo encontro aqui na TV Senado.